Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nesse momento, nós estamos dando sequência aqui às nossas videoaulas, né? Na verdade, esse material, como eu falei na primeira aula, né, na aula 1, é mais um apoio, né? Para que a gente consiga revisar juntos alguns conceitos que nós já trabalhamos em sala de aula, né? E servem também para que a gente consiga aprimorar, ampliar algumas explicações, tá? A ideia é que serão vídeos, né, que sejam vídeos curtos, né? Vídeos de até aí no máximo 40 minutos aí, para que a gente consiga assistir algumas vezes, se necessário for, até que a gente consiga pegar aí o fio da meada. Naturalmente que, como eu disse também no vídeo da primeira aula, esse material, por se tratar de um material de apoio, ele não substitui a presença em sala de aula, né? E também não impede que vocês, caso tenham dúvidas, entrem em contato comigo no meu telefone particular para que a gente consiga tirar as dúvidas e tudo bem, tá? Então, isso aqui, na verdade, é só um material, como eu falei, de fixação e um material também para talvez aproximar vocês de dúvidas que eventualmente vocês teriam e que possam ser sanadas com as nossas explicações, tá? Então, essa é a aula 2. Essa aula nós vamos tratar a respeito da análise prévia do balanço e da demonstração de resultados, né? Que é uma etapa importante que antecede a elaboração da DFC, tanto pelo método direto quanto pelo método indireto, tá? Na aula 1, na aula passada, que também está disponível para vocês, nós discutimos brevemente o que é a DFC, né? E o que ela representa, para que ela serve, né? Como ela é formada, né? Os caixas, né? Que são parte da DFC, caixa operacional, caixa de investimentos e caixa de financiamentos. E aí hoje, nessa aula que nós estamos agora, nós vamos discutir um pouco sobre a análise das demonstrações, né? No caso da DRE e do balanço, tá? E na sequência nós vamos já passar para a elaboração da demonstração do fluxo de caixa, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada então. Aqui nós temos aqui o arquivo do nosso exercício 9, todos os exercícios que a gente fez. Esse exercício 9 já foi disponibilizado para vocês, nós já iniciamos a correção dele em sala de aula, tá? Assim como o exercício 8, que futuramente eu pretendo também fazer uma resolução com vocês do exercício 8 e 9 para nós discutirmos, tá? Mas agora, para que a gente consiga também avançar e essas aulas sejam boas para que a gente consiga avançar concomitantemente com a aula, nós vamos retomar da correção do exercício 9 aqui, tá? Então, o primeiro passo aqui é ver o que o exercício pede. Então, aqui o exercício pede para que nós analisemos as demonstrações contábeis extraídas da companhia Electron S.A. em 2000X3 e 2000X4 e elaboremos a demonstração dos fluxos de caixa pelos métodos direto e indireto no ano de 2000X4, tá? Lembrando que a demonstração do fluxo de caixa, ela sempre vai ser elaborada do último ano, do último exercício, que está naturalmente, né, do último ano que está no exercício, né? Exercício 9, por exemplo, qual que é o último exercício contábil que está no exercício 9, né? É o ano de 2000X4, tá? Então, o ano 2000X4, ele aqui tem os saldos do final do exercício, né? Todos os saldos que nós temos aqui são sempre do fechamento do balanço anual, né? Que é sempre feito no dia 31/12, né? Então, 2000X3 ele tem os saldos que encerraram o ano 2000X3 e 2000X4 tem os saldos que encerraram o ano de 2000X4, tá? Então, nós trabalhamos aqui basicamente com um ano. E por que é um ano? Porque eu vou ter que ter os saldos aqui para compor a minha variação. O que é a variação? É a evolução que houve no período em cada uma das contas do balanço patrimonial, tá? Então, para que eu componha a evolução, nós precisamos ter o saldo inicial de 2000X4, né? Esse exercício é o exercício que nós estamos contabilizando, né? Nós estamos fazendo a DFC, melhor dizendo, nós estamos apurando. Então, eu preciso ter
o saldo inicial, que é o saldo final de 2000x3, né? E o saldo final de 2000x4, que é o balanço de encerramento do ano de 2000x4, tá? Então, aqui nós temos a nossa demonstração do resultado, né? Demonstração do resultado do exercício de 2000x4, tá? Então, isso aqui é referente ao que aconteceu, as receitas, né? E as despesas, as deduções, os custos e as despesas aqui que ocorreram ao longo do ano de 2000x4, tá? E nós temos também o balanço patrimonial aqui na sequência, tá? Nós temos aqui o ativo circulante, né? O ativo não circulante e assim por diante. E temos aqui na frente a variação de cada uma dessas contas, tá? Então, o que nós vamos utilizar para nós fazermos o DFC, tá? No método direto, nós iniciamos lá com o valor que nós chamamos de valor zero. Logo a gente vai ver na estrutura, isso vai ficar um pouco mais fácil, tá? Mas é o valor que é inicial do caixa de 2000x4. E qual que é o valor inicial do caixa? É o valor que finalizou o ano de 2000x3, tá? Porque se o valor foi valor final 2000x3, ele encerrou o ano 2000x3, ele inicia o ano de 2000x4, tá? Então, nós vamos analisar dessa maneira aqui, ok? Então, nós tivemos esses saldos e o que é o caixa para a DFC, a demonstração dos fluxos de caixa. O caixa na DFC é composto não somente pelo caixa da empresa, né? Que é o caixa por dinheiro em espécie, né? Mas também dos equivalentes de caixa, que são o quê? Como eu expliquei lá, as contas bancárias, nesse caso aqui nós temos duas contas, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e as aplicações de liquidez imediata. Por quê? Porque são valores que estão à disposição da empresa. Então, nós chamamos isso daí de disponibilidades, tá? Duplicatas a receber entra? Não entra. Por quê? Porque embora seja um crédito que a empresa tem junto a clientes que vão ter que pagar as suas contas num determinado período ali, né? Duplicatas a receber no ativo circulante corresponde àquelas contas que os nossos clientes vão ter que pagar para nós nos próximos 12 meses. São valores que a empresa ainda não recebeu. Tá? Então, são valores que não movimentaram o caixa especificamente, que não servem para eu considerar nem como saldo inicial e nem como saldo final de caixa. Tudo bem? Então, quais vão ser os valores aqui? Na hora que nós formos preencher a nossa demonstração dos fluxos de caixa lá, nós vamos ter que somar todos os valores que encerraram 2000x3 aqui, que vão dar o total de R$ 2.103.586,44, que é a soma desses valores aqui, 20 mil, 2 milhões e 33 e 50 mil, tá? Isso foi o caixa inicial, que foi o valor que abriu o período de 2000x4, tá? E aí nós vamos colocar o quê? Nós vamos ter que encontrar a variação até que o caixa de 2000x3, né, que encerrou e abriu em 2000x4, chegue a esses valores aqui. Então, nós vamos descobrir a movimentação que houve daqui até chegar nesses valores aqui, tá? O que a empresa fez? A empresa comprou mercadorias à vista, a empresa vendeu mercadorias à vista que movimentaram o caixa, a empresa tomou empréstimos e teve valor depositado na conta, a empresa recebeu duplicatas que estavam lá a receber de períodos anteriores, a empresa pagou fornecedores, a empresa comprou ou vendeu ativos imobilizados, ela contratou empréstimos, como eu falei, né, financiamentos. Então, tudo isso a gente vai avaliar. Por quê? Porque a gente vai mensurar todos os valores que movimentaram esse caixa para que ele saísse desse total aqui de 2.103.586,44 e chegue nesse valor aqui, que somando tudo isso aqui dá um total de 1.264.681,62, tá? Então, qual foi a variação aqui? Nós vamos somar a variação aqui para nós vermos, que vai ser justamente a diferença desse para esse caixa aqui, tá? Então, se eu tinha lá em 2000x3, no final de 2000x3, o que representa o início de 2000x4, um total de 2.103.586,44, e agora eu tenho o total ali de 1.264.681,62,
681,62, isso corresponde a uma variação negativa, né, uma saída de caixa, uma redução do valor do caixa de 838.904,82, que é a soma dessa variação aqui, né? Então, se nós somarmos aqui houve uma redução do caixa, que foi de 20 mil para 17, então reduziu-se em 3 mil. Aqui houve uma redução do saldo da conta do Banco do Brasil, que era 2.033.000 reais aí, e alguns quebrados, né? E foi para 927, então houve uma redução aí de 1.105.000, né, aproximadamente, e assim por diante. A Caixa Econômica, ao contrário, aqui ela não tinha nenhum centavo, né, era o saldo dela zero em 2000x3 e foi para 100 mil reais em 2000x4, e as aplicações de liquidez imediata acresceram-se, aumentaram em 170 mil, tá? Então nós vamos considerar aqui esses valores todos, as saídas aqui mais as entradas aqui, e nós vamos chegar aí no valor de variação de R$ 838.904,82. E isso tem que ficar detalhado e descrito na minha demonstração dos fluxos de caixa lá, à medida que eu vou colocar lá no item 0 o valor inicial do caixa, né? E aí eu vou, à medida que eu for preenchendo e contabilizando e calculando os valores das entradas e saídas do caixa operacional, das entradas e saídas dos caixas de investimento e de financiamento, essa variação, essas entradas e saídas somadas vão ter que dar no final o valor exato referente à variação de um ano para o outro, que aí vai dar o que a gente chama de movimentação líquida de caixa no período, tá? Vai ser a penúltima linha da nossa DFC do método direto, tá? Então vai ter que bater exatamente com a variação para que nós, ao somarmos o valor inicial do caixa, né, 2.103.586,44, mais a movimentação líquida, nós cheguemos aí ao caixa líquido do período, que é o valor final ali do ano de 2000x4, ok? Então, o primeiro passo para que nós possamos fazer adequadamente a nossa DFC é o quê? É nós avaliarmos aí o que representam as variações de caixa, tá? Então, no caixa aqui, as variações estão mais claras para nós, porque elas já são relacionadas a contas que envolvem disponibilidades, tá? Mas, por exemplo, a conta caixa, aqui nós vamos verificar o quê? Que tinha 20 mil, né? Em 2000x3, no dia 31/12/2000x3, então abriu 2000x4 com 20 mil e encerrou no dia 31/12/2000x4 com valor de 17 mil reais. O que isso representa para nós? Houve uma entrada ou uma saída de caixa? Houve uma saída de caixa. Por quê? Porque eu tinha 20 mil e agora tenho 17. Então, significa o quê? Que eu tirei 3 mil reais do caixa. Tudo bem? E assim por diante. Banco, a mesma coisa. Tinha um saldo lá de 2 milhões e pouquinho, agora tem um saldo de 927. Então, significa que eu tirei, né? Eu destinei esse valor para algum lugar. Eu posso ter tirado para quê? Eu posso ter tirado para fazer investimentos. Eu posso ter tirado para comprar ativos imobilizados. Eu posso ter tirado para investir em estoques. Tudo bem? Então, essa variação aqui que nós precisamos considerar, tá? Da mesma forma como aumentou aqui, a caixa não tinha nada, nós depositamos 100 mil reais lá na conta da caixa, então aumentou o valor, ok? Então aumentou-se as movimentações, da mesma forma como aplicações financeiras ali, aplicações de liquidez imediata, que tinham 50 mil e foi para 220. Isso, como eu falei, é muito mais claro para nós, porque já envolvem disponibilidades. Mas e as demais contas? Elas, apesar de não serem utilizadas, por isso que elas estão em branco ali, não estão em amarelinho ali, marcada ali como caixas e equivalentes de caixa, elas influenciam no caixa. Elas não fazem parte do caixa, elas não são disponibilidades, mas o que acontece com os saldos delas influencia na apuração do saldo do caixa. Por quê? Porque para eu, por exemplo, comprar estoque de mercadorias, eu preciso tirar dinheiro do meu caixa, tá? Então, quando eu recebo uma duplicata de um cliente, isso movimenta o dinheiro do meu caixa. Quando eu compro alguma coisa de um fornecedor, isso movimenta meu caixa, tá? Na forma de recursos. Isso vai ficar um pouco mais claro para nós agora. Então, vamos entender aqui a variação primeiro de duplicatas a receber, tá? Então, essa variação de duplicatas a receber aqui no valor de 500 mil, ela representa o quê? Para que nós consigamos analisar
cada uma das contas com segurança e com, digamos que com propriedade, nós precisamos primeiramente compreender o que representa cada uma das contas do meu balanço patrimonial. Eu não consigo fazer a demonstração do fluxo de caixa se eu não entender o comportamento das contas, né? Se é credor, se é devedor e mais do que isso, né? O comportamento no sentido do que ela representa, tá? Então, o que representa a conta duplicatas a receber? O que eu lanço na conta duplicatas a receber? Vendas que são feitas a prazo, certo? Vendas que eu fiz para os meus clientes e que eles não me pagaram ainda, tá? Que eles vão me pagar em algum momento. Eu adquiri junto a eles um direito, mas eles ainda não me pagaram, tá? Então, eu tenho lá o saldo inicial de 830 mil e agora eu tenho um saldo final de 1.330.000. Então, o que isso representa? Representa que houve aqui uma variação positiva de R$500 mil na conta duplicatas a receber. O que essa variação representa? Representa que eu aumentei a conta duplicatas a receber no valor de R$500 mil. E o que isso, na prática, influencia? O que isso quer dizer em termos práticos para a empresa? Quer dizer que eu vendi mais a prazo, né? Então eu vendi e uma parte do que eu vendi foi feita a prazo. Então, eu hoje, no dia 31/12/2024, eu tenho mais valores a receber dos meus clientes do que efetivamente eu tinha em 2003. Do que eu tinha no começo do ano de 2004. Ok? E o que isso representa em termos de caixa? Quando eu vendo uma mercadoria, eu coloco recursos que eu tenho na forma de mercadorias, né, para fora da minha empresa. Então, eu mando para o meu cliente um recurso na forma de uma mercadoria e aí eu assumo com ele um direito de receber dele algo que eu não recebi em virtude de ter enviado para ele uma mercadoria, que é um recurso, né? É um recurso na forma transformado em mercadoria. Tudo bem? Então, se eu tiro do meu estoque uma quantidade de mercadorias e eu envio para o meu cliente essa quantidade de mercadorias, eu estou tirando recurso da minha empresa, da minha organização, da minha entidade e estou mandando para esse cliente em troca de um compromisso, de uma promessa de pagamento, tá? Então, houve entrada de recursos? Não. Então, o que isso representa para o caixa? Representa uma saída de caixa, tá? Por quê? Porque se aumenta o valor de duplicatas a receber, quer dizer que aumenta também o valor de contas que eu vendi referente a vendas que eu fiz, mas que eu não recebi. Ok? Então, essa é a ideia. Então, significa o quê? Que saíram recursos da minha empresa, mas que eu não tive nenhuma contrapartida. Eu não tive nenhum retorno, tá? Em relação a isso. Ok? Eu adquiri com ele um direito. Ok? Conta estoques. Eu tinha R$100 mil e agora tenho R$24.738,35. Ou seja, isso teve uma redução, né? Redução de caixa. O que acontece aqui? O estoque, eu tinha R$100 mil em recursos alocados no estoque e agora eu tenho R$24.738,35. Isso vai representar o quê? Uma entrada ou uma saída de recursos? Vai representar uma entrada de caixa. Aí a gente se pergunta, professor, por que aqui a duplicatas a receber aumenta e aí é uma saída e aqui o estoque diminuiu e é uma saída, e é uma entrada de caixa, melhor dizendo. Porque quando o estoque aumenta, a dinâmica é a mesma das duplicatas. Quando o estoque aumenta, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que eu tirei dinheiro do meu caixa e investi em estoque. Eu comprei mais mercadoria, certo? Agora, quando eu baixo o nível de estoque, o que isso representa? Isso representa que houve uma redução de investimento no estoque. Ok? Isso representa o quê? Representa que eu tirei menos dinheiro do meu caixa para comprar mercadorias.
Isso representa que eu tirei menos dinheiro, menos recursos em caixa e em disponibilidades de caixa para investir no estoque. Então, se eu invisto menos no estoque, quer dizer que o dinheiro não sai do meu caixa, tá? Então, em comparação com o ano anterior, como a variação é negativa, houve uma entrada de caixa, houve um acréscimo de caixa, tá? Tudo bem até aqui? Acredito que sim. Vamos seguindo. Eu recomendo que vocês, né, vão para ter compreensão, né, vão pausando também o vídeo para que vocês consigam refletir, voltem, assistam quantas vezes for necessário. Eventualmente, claro, né, evidentemente, se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição de vocês aí também para nós discutirmos isso. Ok? Então vamos lá. Vamos seguindo então para o nosso ativo não circulante. Tá? O que é o ativo não circulante? São os valores que eu tenho investidos nas minhas atividades que são de longo prazo. Tá? Então, nós temos lá ações de outras companhias. Né? Então, aqui, o que representa o investimento em ações de outras companhias? O que são ações de outras companhias e por que elas estão no ativo não circulante? Tá? Ações de outras companhias são investimentos feitos pela minha empresa em ações de outras companhias, ou seja, eu tirei dinheiro do meu caixa e eu coloquei esse dinheiro na conta de outras empresas adquirindo ações, adquirindo participações de outras companhias. Ok? É uma forma de eu investir o meu dinheiro. Tá? Muitas empresas fazem isso, né? Então, eu tinha lá em 2003 um valor de R$150 mil em ações de outras companhias e agora em 2004 eu tenho um valor de R$450 mil de ações de outras companhias. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minha variação foi positiva. O que essa variação positiva quer dizer aqui? Da mesma forma como duplicatas a receber, a variação foi positiva aqui e foi uma saída de caixa, porque reduziu-se o valor recebido, né? Aqui a dinâmica é a mesma, mas não porque reduziu-se o valor recebido, mas porque aumenta o valor que eu coloquei para fora da minha empresa. Então, se eu tinha comprado lá, se eu tinha R$150 mil de ações de outras companhias e agora eu tenho 450 mil, representa que eu comprei mais R$300 mil em ações de outras companhias. Certo? E isso representa o quê? Basicamente, representa que eu tirei dinheiro do meu caixa, da minha conta e coloquei na conta de outras empresas. Né? Por quê? Porque eu comprei ações delas, entram as ações e sai o dinheiro do caixa. Ok? Então, por isso que essa variação aqui vai representar uma saída de caixa. Tudo bem? Então, agora nós vamos para a parte dos ativos imobilizados. Tá? Então, vamos lá. Os ativos imobilizados, quais são os comportamentos deles? Né? Eles são também investimentos que nós fazemos na nossa atividade, na nossa estrutura. Ok? Então, quando nós compramos máquinas e equipamento, nós estamos tirando dinheiro do caixa e estamos adquirindo, né? Direcionando esse recurso que estava no meu caixa, nas minhas disponibilidades de caixa, e estamos direcionando para o ativo não circulante, no nosso ativo imobilizado. Ok? Então, o que vai acontecer? Aqui houve alguma variação. Esse zero aqui está mais aqui, pessoal, mas é 0,0 mesmo, tá? Aqui é igual esse daqui. Foi uma questão de formatação aqui só. Tudo bem? Mas é zero. É a mesma coisa que esses aqui, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que não houve variação. Não houve variação na conta máquinas e equipamentos, nem na conta móveis e utensílios e nem na conta veículos, tá? É sinal que não houve nenhuma aquisição ou nenhuma venda desses ativos ao longo do período, ok? Eu posso ter aqui, lembrando que essas variações aqui, elas sempre podem acontecer tanto positivamente quanto negativamente em termos de valores, tá? Então, as variações aqui das duplicatas nesse ano foram de 500 mil, mas pode ser que de um ano para o outro a variação seja negativa aqui. Tá? É por isso que lá na frente nós vamos entender a importância da utilização dos parênteses na hora de nós calcularmos, fazermos as formulazinhas para calcularmos a nossa DFC. Beleza? Então aqui nós temos aqui máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e veículos que não houve variação. Mas aí nós vamos chamar a atenção aqui para as variações que ocorreram na conta das depreciações. Tá? O que são essas variações? Como a gente pode perceber, os valores estão em negativo aqui e eles aumentam, né, de um ano para o outro. Tá? Então, aqui houve uma variação negativa. Por que acontece essa variação? Porque nós sabemos que existem as depreciações acumuladas, né, que nós lançamos lá quando nós calculamos mês a mês e ano a ano, né,
as taxas de depreciação referentes aos nossos ativos imobilizados. O que é a depreciação? Brevemente, né? É o valor referente ao desgaste contábil, reconhecido contabilmente e inerente ao uso de um determinado ativo. Tá? E para que servem as máquinas, equipamentos, os móveis e utensílios e os veículos? As depreciações, melhor dizendo, de cada um desses grupos, servem para eu, contabilmente, lançar e apropriar-me de uma despesa referente ao desgaste de cada um desses bens, tá? Isso é vantajoso para a empresa, tá? Grosso modo, tá, pessoal? Não é tão simples assim, mas a gente pode dizer de maneira resumida que é vantajoso. Por quê? Porque, basicamente, a depreciação, ela serve para quê? Ela serve para eu contabilizar, como eu falei, o desgaste. E cada mês que passa, cada ano que passa, eu reconheço na minha demonstração de resultados, como contrapartida dessas contas aqui, redutoras do ativo aqui de depreciações acumuladas, eu reconheço as contas de depreciação que estão aqui, ó, depreciações e amortizações. Então, esse ano aqui, as variações aqui, elas foram aqui 124 mais 23 mil mais 160, que totalizaram 307 mil reais. Tá? E aí, qual é o tratamento desses valores na contabilidade? Isso aí serve para eu reconhecer o desgaste do bem e reduzir o meu lucro. Por quê? Porque a contabilidade entende que se eu deprecio, se eu utilizo o meu material, os meus ativos imobilizados, eu tenho, a partir desse uso, o desgaste, o que representa uma perda de valor. Né? É por isso que eles estão aqui, essas contas estão embaixo dos grupos aqui, porque isso representa o quê? Uma redução, uma perda de valor. Tá? Então, se em algum momento eu for vender aí um veículo, por exemplo, eu vou vender um veículo aqui, todos esses veículos aqui, a empresa provavelmente tem mais que um veículo na frota, tá? Mas a soma dos valores de custo de aquisição, que a gente chama de custo histórico de aquisição desses veículos, foi de 640 mil reais. Tá? E aí, ao passar do tempo, qual é a depreciação nesse momento aqui em 2000x4? A depreciação desses veículos é de 550 mil reais negativos. Isso corresponde ao quê? Corresponde ao fato de que o valor contábil desses veículos aqui, ele é de 640 mil, mas o valor que é o valor de custo, mais o valor de transação aqui, digamos assim, o valor base dele aqui para eventualmente eu fazer uma venda, para eu calcular um ganho em cima desse veículo, vai ser o valor do meu veículo, do custo de aquisição, menos o valor da depreciação. Então, nesse caso aqui, a gente teria um valor de venda aqui, um valor base aqui, de 90 mil. Tá? Então, esses valores aqui, eles servem para demonstrar o desgaste. Dito isso, agora vamos analisar, isso aí foi só uma explicação do que isso representa contabilmente falando, tá? Mas agora vamos avaliar, então, o que isso representa para efeitos de movimentação de caixa. E o que a depreciação ela representa para efeitos de movimentação de caixa é nada, tá? Por que é nada? Por que está aqui no balanço e não influencia em nada no meu caixa? Porque a depreciação é um desgaste, é uma despesa que é fruto de um desgaste exclusivamente contábil. Ou seja, não é uma despesa que eu tive que ter um desembolso. Tá? Por quê? Porque o desembolso que eu tive foi no momento em que eu adquiri a minha máquina, adquiri meu móvel, adquiri meu veículo. Tá? O que vem em termos de despesa é proveniente, como eu falei, da desvalorização desse bem. Tá? Mas eu não tenho que ficar pagando, né? A empresa ela não paga, ela é a história do boleto que a gente sempre fala, né? Para fazer uma analogia, a empresa nunca paga um boleto de depreciação. Ó, vai lá e paga uma guia de depreciação lá para mim, né? Não tem isso, não existe, tá? Então isso efetivamente não altera o valor do caixa, por quê? Porque se trata de um desgaste contábil. Não houve uma saída referente à depreciação. A saída que há quando eu adquiro uma máquina, quando eu adquiro um veículo, quando eu adquiro um móvel ou algum utensílio. Tá? Mas, assim como a entrada, quando eu vendo também, há o quê? Um valor referente a uma entrada dessa referente ao valor de receita proveniente dessa venda, desse valor de receita não operacional, outras receitas operacionais, né? Como a gente comentou na aula passada. Mas em termos de depreciação, não houve nada, ok? Agora nós vamos fazer uma pausa, a gente vai encerrar
essa aula 2 por aqui, tá? E na sequência a gente retoma rapidinho para fazer aí a análise do meu passivo, tanto passivo circulante como passivo não circulante e o patrimônio líquido, ok? Até já!